Olá pessoal, bem-vindos ao módulo 2 do curso de batismo. Iremos falar agora sobre sacramentos. Na Igreja Católica nós temos 7 sacramentos, que são batismo, confissão, eucaristia, confirmação ou crisma, matrimônio, ordem e unção dos enfermos. Eles marcam as várias fases importantes da vida cristã, sendo divididos em 3 categorias: sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e eucaristia, sacramentos de cura, penitência e unção dos enfermos, e sacramentos do serviço, ordem e matrimônio. Batismo. O batismo é entendido como sacramento que abre as portas da vida cristã para o batizado, incorporando-o na comunidade católica ao grande corpo místico de Cristo, que é a Igreja em si. Este ritual de iniciação cristã é feito normalmente com água sobre o batizando, através da imersão, efusão ou aspersão. O batismo perdoa o pecado original e todos os pecados pessoais e as penas devidas ao pecado. Possibilita aos batizados a participação na vida trinitária de Deus mediante a graça santificante e incorporação de Cristo e na Igreja. Confere também as virtudes teologais e os dons do Espírito Santo. Uma vez batizado, o cristão é para sempre um filho de Deus e um membro inalienável da Igreja e também pertencente sempre a Cristo. Os significados dos símbolos. A água. A água representa a passagem da vida pagã para uma nova vida. Tem o fator de purificação, lavando-nos do pecado original e também do atual, se houver. O óleo representa a fortaleza do Espírito Santo. Antigamente os lutadores usavam óleo antes das lutas para deixarem seus músculos rígidos e assim poderem vencer. Na nova vida adquirida pelo batismo, ele tem a mesma função: revestir o batizado para as lutas cotidianas contra as ciladas do maligno. A veste branca representa a nova vida adquirida pelo batismo. Quando tomamos banho, vestimos uma roupa limpa. No batismo, não seria diferente. Somos lavados na água e vestidos de uma nova vida. A vela. A vela tem 2 significados: o Espírito Santo e o dom da fé. De acordo com a Igreja Católica, pelo batismo somos revestidos de muitas graças, e a principal é o Espírito Santo, pois seremos unidos a Deus como filhos para sermos santificados, e esta santificação é realizada através do Espírito Santo. De acordo com o ensinamento da Igreja, a fé é um dom fundamental para a nossa vida. É através dela que reconhecemos Deus e por ela recebemos as suas graças. O batismo, porta dos sacramentos, necessário na realidade, ou ao menos em desejo para a salvação, e pelo qual os homens se libertam do pecado. Se regeneram, tornando-se filhos de Deus, e se incorporam à Igreja configurados em Cristo, mediante caráter indelével. Só se administra validamente através da ablução com água verdadeira, usando-se a devida fórmula das palavras. Diz o nome da criança: eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem pode realizar o batismo? Somente o padre ou o diácono. Mas embora o sacramento seja ministrado pelo sacerdote, diante de um enfermo de risco de morte não batizado, qualquer pessoa pode batizá-lo, usando a fórmula: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e com o polegar fazendo o sinal da cruz na testa, na boca e no peito da criança. E caso o enfermo venha se recuperar, ele deve ser apresentado à sua paróquia, dito que foi feito o batizado em risco de morte, e a paróquia vai completar os ritos faltantes, pois o batismo só pode ser realizado uma vez. Crisma ou confirmação. Na confirmação do batismo, ou crisma, o batizado reafirma sua fé em Cristo, sendo ungido durante a cerimônia, recebendo os 7 dons do Espírito Santo. A unção é feita pelo bispo ou sacerdote autorizado, com óleo abençoado na quinta-feira da Semana Santa. Simplificadamente,
A cerimônia consiste na renovação das promessas do batismo, mediante perguntas do bispo, que em geral a preside, feitas em voz alta e do mesmo modo respondidas pelo crismando perante a comunidade. Como o batismo, o crisma também imprime caráter, podendo ser ministrado apenas uma vez a cada pessoa. O crisma é, portanto, um sacramento dependente, complementar ao batismo, que já não tem qualquer significação ser ministrado a quem não tenha sido batizado. Eucaristia é a celebração em memória de Cristo, recordando a Santa Ceia, a paixão e a ressurreição, em que o cristão recebe a hóstia consagrada. No sacramento da Eucaristia, a hóstia consagrada, o pão, é distribuído aos fiéis, que colocam na boca e ingerem lentamente e respeitosamente. Para receber a Eucaristia, o cristão deve estar em estado de graça, ou seja, ter confessado seus pecados e recebido o perdão divino. O pão transubstanciado é distribuído aos fiéis que, ao ingerirem, estão ingerindo o corpo de Cristo. A Eucaristia é considerada o sacramento de ação de graças. Reconciliação ou penitência é a confissão dos pecados a um sacerdote, que aplica a penitência para, uma vez cumprida, propiciar a reconciliação com Cristo. Por outras palavras, é o sacramento que dá ao cristão católico a oportunidade de reconhecer as suas faltas e, se dela estiver arrependido, ser perdoado por Deus. O reconhecimento das faltas é a sua confissão ao sacerdote, que a ouve em nome de Deus e concede ao fiel o perdão ainda em nome de Deus. Após ouvi-lo, cabe ao sacerdote oferecer suas palavras de conselho, de censura, de orientação e conforto ao penitente, recomendando a penitência a ser cumprida. Para fazer uma boa confissão é necessário exame de consciência, arrependimento, propósito, a confissão e a satisfação. Unção dos enfermos. A unção dos enfermos é o sacramento pelo qual o sacerdote reza e unge os enfermos para estimular-lhes a cura mediante a fé. Ouve deles os arrependimentos e promove-lhes o perdão de Deus. Pode ser dada a qualquer enfermo, e não somente a quem pode falecer a qualquer momento. Ordem. O sacramento da ordem concede a autoridade para exercer funções e ministérios eclesiásticos que se referem ao culto de Deus e à salvação das almas. É dividido em 3 graus: o episcopado, o presbiterato e o diaconato. O episcopado confere a plenitude da ordem, torna o candidato legítimo sucessor dos apóstolos e lhe confia o ofício de ensinar, santificar e reger. O presbiterato configura o candidato ao Cristo sacerdote, o bom pastor. É capaz de agir em nome de Cristo, cabeça, e ministrar o culto divino. O diaconato confere ao candidato a ordem para o serviço na igreja, através do culto divino, da pregação, da orientação e, sobretudo, da caridade. Matrimônio. O sacramento que, estabelecendo e santificando a união entre um homem e uma mulher, funda uma nova família cristã. O matrimônio é celebrado na igreja e santificado na indissolubilidade e na fidelidade. O matrimônio imprime caráter sobre o casal, sobre o conjunto que os dois nubentes passaram a formar, e é por isso, doutrinariamente, indissolúvel. O caráter impresso pelo matrimônio se dissolve com a morte de um dos cônjuges. É um sacramento que só se consuma havendo 2 participantes. A morte de um dissolve o casal, extinguindo o matrimônio. Uma característica peculiar do sacramento do matrimônio é que quem ministra o sacramento são os noivos e não o sacerdote. Recebem do sacerdote uma bênção para a nova família que se inicia.